Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos trabalhar. 27 e 28 são os capítulos finais aí de Mateus, acrescentando talvez aí mais uma coisinha de João 20, a gente encerra este bloco dos eventos principais aí dos evangelhos, dos eventos principais da vida de Jesus. Então vamos lá, Mateus 27, julgamento de Jesus e a saga até a cruz. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: Pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: Não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz: Tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro conforme o Senhor o ordenou. O Ok, vamos dar uma julgamento de paradinha Jesus. aí, já já a gente continua. Duas coisas interessantes dessa parte do texto. A primeira delas está no fato de que Jesus já havia sido condenado à morte pelos que julgaram Jesus no Sinédrio. O detalhe é que eles não podiam executar a morte de Jesus sem a autorização de Roma, e ainda se fizessem isso, por conta de alguma questão direta de aplicação da lei judaica, da lei hebreia, ainda assim eles teriam que enfrentar o povo. E aqui tem um problema: eles fizeram esse julgamento na calada da noite, com um nível de testemunhas falho dentro daquilo que mandava a lei. Ou seja, o julgamento foi todo torto, desde o seu início. Então, essa arquitetura de um julgamento falho deixava pontas soltas. Então, por isso, de manhã, eles se reúnem e tramam como vão fazer para executar aquilo que eles julgaram. E aí, na conta dessa questão, eles preferem levar Jesus diante do governador romano, apresentar Jesus ao governador, e o governador condena Jesus. Eles podem literalmente sair de cena dizendo: olha, nós julgamos de acordo com a nossa lei, mas transferimos para a efetividade do poder romano, e o poder romano foi quem o condenou por entender que ele merecia ser condenado. Ou seja, estão transferindo a responsabilidade para não ter que enfrentar depois qualquer tipo de acusações ou de impressões do povo, dada, obviamente, a condição de popularidade de Jesus. Ou seja, se o povo tivesse que ficar descontente, que ficasse com Roma e não com eles, enquanto sacerdotes, enquanto escribas, enquanto membros do Sinédrio. Literalmente estão batendo e escondendo a mão. Na sequência vem o que Judas faz. Quando Judas percebe que Jesus é condenado, que na realidade, na mente de Judas, ele ainda carregava a ideia de ser um articulador, que com a entrega de Jesus ele estivesse acelerando a manifestação do reino de Cristo, e na sua estratégia ele teria a chance aí talvez de ser colocado como um sujeito dentro do perfil do reino de Cristo, alguém como um estrategista que fez as coisas darem certo. Quando ele percebe que não vai dar certo, que Jesus de fato está condenado e não reage, ele entende que Jesus vai ser morto. E aí, nestas condições, Judas tem o remorso por ter entregue Jesus, o Messias. E aqui vem uma coisa interessante: Judas acreditava em Jesus. O remorso de Judas é o remorso de quem entendeu que Jesus era o Messias e agora está arrependido de ter entregue o Messias para ser morto. Só não tem a coragem de admitir isso e de pedir perdão disso. Então Judas começa uma caminhada agora, que é uma caminhada perigosa, que vai resultar no final na sua própria morte.
A primeira questão é ele volta para desfazer o acordo. Ele volta para devolver as moedas que ele recebeu, tentando de alguma forma desfazer o acordo que ele havia feito, mas é tarde demais. Eles não aceitam o retorno daquilo que pagaram. E aqui aparece uma coisa muito interessante sobre o perfil daqueles sujeitos. O perfil de quem subornou Judas ou pagou Judas para entregar Jesus é tão inconsistente quanto a resposta que eles dão. Não é lícito deitá-las no cofre e ofertas porque é preço de sangue. Ou seja, eles literalmente armaram uma situação para matar Jesus, subornaram Judas para isso e agora não aceitam o dinheiro de volta porque é um dinheiro de sangue. E aí, num acordo entre eles, resolvem comprar um campo para cemitério de forasteiros. E esse campo, que é trazido como cemitério, cumpre uma profecia antiga de Jeremias, que é a compra de um campo de oleiro. E isso fecha uma outra questão interessante desse bloco, que é o fato de que as profecias a respeito de Jesus foram se cumprindo, todas elas, inclusive ao finalzinho da história, profecias marginais, profecias paralelas a respeito daquilo que seria feito com as 30 moedas, com as moedas que Judas recebeu. Na sequência disso, como eles levaram Jesus para Pilatos, começa então a saga do julgamento de Jesus. Vamos ao verso 11, continuar aí a leitura. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para surpresa do governador, Jesus não disse nada. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe, então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Ok, dá uma paradinha aí. Antes da gente continuar e comentar esse texto, vale um olhar para o texto de Lucas, lá no capítulo 23. Se quiserem abrir Lucas 23, a gente tem uma outra versão desse mesmo processo, porque se a gente olha Mateus, Mateus relata Jesus sendo julgado por Pilatos, Jesus sendo condenado por Pilatos, e por fim Jesus entregue para ser açoitado e depois crucificado. E a próxima parte da cena aí já é Jesus na mão dos soldados e depois sendo levado até a cruz. Porém, há um episódio no meio dessas cenas que não está relatado em Mateus, mas está relatado em Lucas com maior detalhe. Então vamos lá para Lucas 23, versos 1 até o 12. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem subvertendo a nossa nação.
Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo e toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-o de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que ali eram inimigos naquele dia, tornaram-se amigos. Ok. O que é interessante aqui? Primeira coisa interessante é o que acontece na prévia do texto de Mateus que a gente leu. Mateus já começa com a pergunta de Pilatos: Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: Tu o dizes. No capítulo 23 de Lucas, ele mostra o que acontece antes, que é o que os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os que estavam ali acusando Jesus, afirmaram a respeito dele. Então, há algumas acusações que eles levantam aqui. A primeira delas é de que Jesus subverte a nação, e uma das maneiras de subverter a nação é Jesus incentiva o povo a não pagar impostos ou a sonegar impostos a Roma. A segunda coisa que eles acusam Jesus é de Jesus se colocar como um rei. E se a gente lembrar o que acontece antes desse julgamento, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, sentado num jumentinho, sendo aclamado pela população como rei, isso sustenta a acusação. Eles tinham elementos tangíveis para que Pilatos pudesse achar que Jesus de fato era um subversivo. O problema é que quando Pilatos observava as reações de Jesus, ele não via em Jesus aquilo que eles estavam descrevendo. Mesmo que o povo estivesse aclamando Jesus, ele não via em Jesus essas condições. E por isso ele insistia nas perguntas e insistia em postergar o julgamento. Quando ele percebe que Jesus é galileu, ele empurra Jesus para Herodes: olha, manda para Herodes resolver essa conta. E se a gente lembrar que a mulher de Pilatos faz uma advertência veemente para que Pilatos não entre na questão do julgamento de Cristo, faz todo sentido Pilatos querer empurrar isso para frente e não se envolver com o processo. A história segue, e quando a gente olha a sequência da história, ele vai para Herodes. Herodes espera que Jesus faça algum milagre, algo esplendoroso, porque a fama de Jesus, obviamente, correu no território de Herodes. E não só por isso. Se a gente também lembrar da história, na história de Jesus tem o processo do julgamento de João Batista. E Herodes já estava com remorso do que havia feito a João, porque ele não queria matar João Batista. Matou porque falou demais e depois não podia voltar atrás na promessa que fez. Dentro do contexto de encontrar Jesus, a expectativa do que Jesus pudesse fazer e talvez isso amenizar a culpa dele do que tinha feito com João Batista, tudo isso estava em cena. Mas Jesus segue sem resposta alguma, ignorando completamente Herodes, até que Herodes, de raiva, despreza Jesus e coloca nele um manto real. Já que ele está sendo colocado como rei dos judeus, então vamos vesti-lo a contento. E veste Jesus como um rei e manda de volta para Pilatos. Chegando em Pilatos, começa a cena que a gente leu lá em Mateus, que é Jesus sendo apresentado de novo, Pilatos questionando sobre a questão dos crimes que Jesus vem sendo acusado, para ver se ele se manifesta, ele não fala nada, e aí ele faz a proposta de Jesus ou Barrabás, e aí o que acontece na sequência é o que a gente leu lá em Mateus. Voltando então para Mateus, continuando a história, depois que Jesus é condenado por Pilatos e
apresentado em definitivo como alguém condenado e Barrabás é solto, Jesus é levado para ser açoitado. E depois de ser açoitado, então começa a fase final do processo, que é a crucifixão, a via crucis e a crucifixão. Então vamos lá para o verso 27 de Mateus 27, até o final. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, rei dos judeus. Dois criminosos crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que eles se chamavam pelo profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele a bebesse. Os outros, porém, disseram: Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra tremeu, rochas se partiram e as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que ele entregasse o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia Ok, seguinte, até no aí por sábado, enquanto. Segura a onda aí um pouquinho.
O que acontece dentro dessa descrição que é importante a gente destacar? Bom, a primeira coisa importante do destaque aqui, na sequência da história, é o fato de que Jesus foi humilhado pelos soldados e algumas coisas são colocadas ali, em apresentação de Jesus. Primeiro, ele é colocado com uma coroa de espinhos, com um caniço à mão, e um caniço com que eles davam na cabeça dele, isso fazia entrar cada vez mais forte esses espinhos, e, além disso, ele é escarnecido com um manto, como um manto real, sendo um rei, como se sendo a apresentação dele como um rei diante das pessoas que estavam assistindo os açoites. Então, lembrar dos açoites de Roma, que na questão do detalhe, para quem assistiu o Paixão de Cristo, pelo menos teve um vislumbre do que eram os açoites, obviamente com algum exagero, talvez, ali da cena que Mel Gibson monta, mas não o exagero no sentido do perfil dos açoites. O, os açoites feitos por Roma eram normalmente feitos com uma estrutura aí, com vários cintos de couro, com as pontas deles com cravos ou com pedaços de osso. Ou seja, quando o sujeito recebia o açoite, primeiro tinha a pancada do açoite, depois tinha o puxar disso com aquelas estruturas que estavam nas pontas. Isso literalmente dilacerava o sujeito. Não raras vezes, sujeitos morriam nos açoites em função do rigor daquilo. Então, o sofrimento não é pequeno dessa primeira parte da cena, o que desfigurou completamente Jesus, se a gente pensar na forma como esse processo se dá. Depois disso, eles vestem Jesus com as suas roupas e seguem na direção da cruz, e Jesus é obrigado a levar a sua própria cruz, como qualquer um dos bandidos teria que fazê-lo. A sequência disso, no caminho, Jesus não suporta o peso da cruz, afinal de contas, a gente tem que lembrar que já passou uma madrugada inteira, um dia inteiro de julgamento dentro desse contexto. Ou seja, se você olha tudo o que está acontecendo desde o momento em que Jesus é preso, Jesus já vai aí para 48 horas, quase 48 horas de sofrimento em circunstâncias diferentes. Se a gente avalia a sequência da cena, o que ocorre aqui? Simão é encontrado no caminho, provavelmente por ter se aproximado da turba que estava olhando Jesus e chegado mais perto para ver quem era, e foi o primeiro pego na lista aí para carregar a cruz de Jesus no caminho até o Gólgota. Chegando lá, Jesus é colocado na cruz. Posto na cruz, ele tem uma tabuleta em cima dele que o coloca como sendo o Cristo, o Rei dos Judeus, que é aquilo que identifica o seu crime. Ou seja, Jesus está sendo morto nestas condições. Afinal de contas, essa foi a acusação que os sacerdotes trouxeram. Ele se diz Rei dos Judeus. Por que Pilatos manda colocar essa tabuleta? Ele não precisava ter feito isso, bastava crucificar Jesus. Essa tabuleta é uma forma de zombaria ou de resposta aos acusadores. Como Pilatos não identificava crime nele e estava aí, de certa maneira, bravo com o fato de eles terem trazido essa encrenca para ele julgar, o que ele faz? Ele devolve a gentileza e coloca sobre a cabeça de Jesus o título de Rei dos Judeus. Os sujeitos não gostaram disso e tentaram fazer com que essa tabuleta não estivesse lá, mas Pilatos ignorou as tentativas dos sacerdotes de que isso não acontecesse. Na sequência, a gente vê aí o que a plateia faz, blasfêmia e gritar para que Jesus descesse da cruz, nada diferente do que se imaginava pudesse acontecer na cena, mas tem alguns elementos importantes que acontecem aí. Na sequência que descreve a morte de Jesus, a gente tem uma situação em que alguém oferta para ele vinagre, embebecido vinagre. Agora você imagina o que é alguém que está com o corpo dilacerado, que está sangrando e receber vinagre como bebida. E aquele vinagre não só escorrendo na boca, mas escorrendo pelos cortes ao longo do corpo. É só uma forma de um lado, entorpecê-lo, o que diminuiria um pouco da dor, mas por outro lado, quando isso escorre nas feridas, não é nada agradável
nessa cena. Se a gente segue a sequência, a cena vai ter como descrição o fato de que Jesus clama a Deus em ajuda, perguntando por que ele foi desamparado. E aqui a gente liga as cenas com o Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus orou e não tinha resposta. A resposta só veio quando ele decidiu continuar. E aí vem um anjo e o conforta. Ele passa por todo o processo do julgamento e agora vai à cruz. E quando ele chega à cruz, ele está sozinho de novo. E sozinho por que razão? Na cruz, todo o peso do pecado cai sobre ele. E isso está simbolizado num evento descrito aqui, que é a escuridão que envolve a cruz. Ao pleno pico do dia, o dia é envolvido por uma escuridão. Na hora que essa escuridão acontece, o que ocorre na cena é Jesus está sendo literalmente massacrado pelo pecado, o que o separa de Deus. E Deus envolve com a escuridão a cena, mostrando o seu desagrado na cena. Por um lado, o pecado envolvendo Jesus, por outro lado, o desagravo de Deus com tudo que a multidão está fazendo. E isso vela a cena. Quando Jesus morre, a gente encontra isso lá no verso 50, na sequência, no verso 51, algo acontece no templo. O véu que separa o santo do santíssimo se rasga de alto a baixo, ou seja, sem interferência humana. Um anjo passa ali e literalmente rasga o véu. Quando o véu é rasgado e o lugar santíssimo é exposto, o santuário está vazio. E toda a estrutura do santuário perde a sua validade, perde o seu efeito, porque o Cordeiro verdadeiro morreu na cruz. Se a gente olha essa cena a partir da referência que o Desejado de Todas as Nações traz dessa cena, o cordeiro que estava na mão do sacerdote para ser sacrificado naquele momento escapa. O véu se rasga e o lugar santíssimo é visto, e a glória de Deus já não está no templo. O que, consequentemente, mostra a perda de efetividade de todo aquele ritual do santuário, uma vez que o cordeiro verdadeiro morreu. Dali para frente, fazer sacrifícios seria simplesmente sem efeito, apenas um ritual, porque não havia mais sentido no serviço do templo. Na sequência disso, a gente tem ainda uma outra cena que Mateus descreve, que é as tumbas de vários santos que morreram ao longo do tempo sendo abertas e eles ressuscitando. Isso aqui sempre oferta uma divergência de cena, porque você vai ter um outro texto, também descrito nos evangelhos, dessa ressurreição acontecer por ocasião da ressurreição de Jesus. Os textos se harmonizam quando a gente vê o finalzinho da descrição. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Ou seja, a cena da descrição de que as sepulturas se abriram e os santos ressuscitaram é uma cena resumida, que na realidade resume o evento do fim de semana todo, daquela sexta-feira, quando Jesus morre, e da ressurreição de Jesus no domingo pela manhã, quando de fato essas pessoas ressuscitam e entram nas cidades para anunciar a ressurreição de Jesus. Então, isso aqui é interessante de observar nesse contexto aqui do processo da ressurreição. Na sequência disso, vem uma afirmação que aparece solta no meio da cena, que é um centurião clamando que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e um terremoto enorme que acontece naquele momento. Dentro dessa cena, ainda tem um outro detalhe interessante fechando o bloco, que é quem estava presente na cena. Muitas das mulheres que observavam de longe eram aquelas que seguiam Jesus ao longo do seu ministério. E duas delas são destacadas, na verdade, três delas são destacadas aqui. Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu, três mulheres que estão destacadas na cena. Por que é interessante observar essas três Marias e depois ali embaixo no verso 61, quem está diante da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria, que no caso é a Maria, mãe de Tiago e José, da cena anterior. O fato de que a gente não tem aqui o relato de Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. Daí uma das questões, porque Maria Madalena é tida também como sendo Maria, a irmã de Lázaro. Porque se tem alguém que não perderia por nada esta cena da morte de Jesus, do julgamento de Jesus, esta é a Maria de Betânia.
E certamente ela seria retratada por qualquer um dos discípulos, porque era uma pessoa muito próxima a Jesus. Então, é uma das razões também porque Maria Madalena é tida como Maria a de Betânia, porque é ela que vem nas últimas cenas de Jesus aparecendo toda hora. Aparece na unção, aparece no jantar, aparece na visita de Jesus a Betânia, na ressurreição de Lázaro, ou seja, as cenas dessas 3 últimas semanas sempre envolve Maria, Maria de Betânia. E quem está aqui na plateia da cruz de Cristo é Maria Madalena. Seguindo aí a cena, o que também é interessante observar. Essa cena está descrita em outros textos, como, por exemplo, o texto de Lucas. A gente vai encontrar a descrição da morte de Jesus dentro desse mesmo contexto. Lá, no caso do texto de Lucas, é interessante observarmos a parte dos ladrões que estavam ao redor de Jesus. Então, vamos lá para o verso 39 de Lucas 23 e ver como é que esse texto descreve essa cena, essa parte da cena. Lucas 23, verso 39 em diante. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem está sobre a mesma sentença? Nem está sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até aí tá bom que a cena continua sendo a mesma dentro do desenho. Só um detalhe interessante no verso 48, dá uma lidinha ali. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Ou seja, a plateia inteira que está observando a morte de Jesus, quando Jesus morre, quando o sol vai embora, quando o terremoto acontece, quando o centurião clama verdadeiramente esse era o Filho de Deus ou era um homem justo, a plateia sai batendo no peito, arrependida do que aconteceu ou movendo-se da cena. Ficam ali os amigos de Jesus. Quando a gente vai ao texto de João, e aí vamos lá para o capítulo 19 de João, a partir do verso 25, vamos olhar o que mais apresenta os evangelhos a respeito dessa cena. Mais um detalhezinho que não estava nos outros textos. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então, esse é um outro detalhe interessante da cena, que não aparece nos outros evangelhos, mas João faz questão de retratar, afinal de contas foi com ele que isso aconteceu. Jesus passa a guarda da mãe dele para João. E há uma questão aqui envolvida. Jesus é o filho primogênito de Maria. Portanto, a responsabilidade de cuidar de Maria é de Jesus. Se a gente olhar o ministério de Jesus, a gente tem o ministério de Jesus começando bastante tarde, embora tenha toda a questão profética, todas as questões envolvidas no contexto profético do ministério de Jesus, data específica para o batismo prevista em Daniel capítulo 9, embora tudo isso tenha um cumprimento profético, há algo que excede exclusivamente a questão profética, que é a questão da lei judaica. Jesus é o primogênito de Maria, José havia morrido. Para Jesus começar o seu ministério e poder sair de casa para que
Maria ficasse sozinha, era necessário que a provisão que permitisse que Maria sobrevivesse estivesse feita. Ou seja, Maria tinha que ter condição de subsistência, porque senão a responsabilidade de cuidar dela era de Jesus, porque ele era o primogênito. O que significa que Jesus cuidou de Maria até o início do seu ministério, com condições suficientes para ela ter uma casa, ter sustento e ter condição de continuidade, cumprindo a lei. Ele inicia o seu ministério, e quando ele termina o seu ministério, Maria vai ficar sozinha, e aí a lei também tem um ordenamento. Como Maria é mãe de Jesus, nesse contexto primário, ele é o responsável, ele transfere essa responsabilidade para João. Por que Jesus não transfere essa responsabilidade para um dos seus irmãos? E aí vem uma outra questão importante. Os irmãos de Jesus são irmãos mais velhos, são filhos provavelmente de José, de um outro casamento. José era mais velho quando casa com Maria, viúvo, e nesse contexto, os irmãos de Jesus não tinham responsabilidade de cuidar de Maria. Jesus tinha, e ele transfere isso para João. E não haveria nenhuma razão para isso, considerando o fato de que os irmãos de Jesus se tornaram discípulos de Jesus e passaram a seguir o seu ministério. Inclusive, 2 deles têm livros na Bíblia, Tiago e Judas. São irmãos de Jesus que escreveram livros que estão na Bíblia, portanto, seguiram Jesus enquanto ministério e seguiram Jesus enquanto período posterior, ou seja, depois que Atos dos Apóstolos começa a cena. Depois que começa o Pentecostes e a pregação do Evangelho. Os discípulos de Jesus foram parte dessa pregação. Poderiam ter cuidado de Maria, mas Maria vai aos cuidados de João. E é isso que acontece nessa cena de transferência. É interessante observar essa preocupação de Jesus de cumprir, até o último momento da vida, cumprir a lei, cumprir aquilo que a lei determina em relação às suas próprias questões, né? Jesus havia dado a lei aos israelitas e, portanto, ele cumpre a lei que ele mesmo entregou. A cena encerra, morte de Jesus, a gente já viu isso nos outros contextos, portanto, não há muita coisa aqui de novidade a acrescentar nesse aspecto. Um detalhe interessante é que João cita quem estava na cena, assim como Mateus, ele acrescenta os elementos da cena. Ele diz que estava presente, além das Marias descritas lá no texto de Mateus, Maria, mãe de Jesus, estava presente na cena. As outras Marias são as mesmas que Mateus havia posicionado, Maria Madalena e a Maria, mulher de Clopas, que é a mãe de Tiago e José. Estava lá na outra cena. Fechando isso, voltamos à última parte da cena, que é o sepultamento de Jesus, verso 57 de Mateus 27, até o verso 66, encerrando o bloco. Ao entardecer, José. Não, isso. Isso mesmo. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que ele entregasse o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Okay. O que é interessante nessa descrição? Primeira questão, o fato de que alguém se antecipa à questão da morte de Jesus para pedir que o corpo dele receba um sepultamento digno. E quem vem à tona para fazer isso é um sujeito chamado José de Arimateia. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Jesus. E junto com José de Arimateia, há uma outra pessoa que aparece na cena, e essa pessoa é Nicodemos.
Ou seja, 2 membros do Sinédrio são aqueles que se ofertam a partir daqui para cuidar de Jesus. E isso é muito interessante de observar, porque até então Nicodemos ficava oscilando. Ele acreditava em Jesus, mas oscilando com o medo de se expor. Daqui para frente, eles não têm mais esse medo. Eles assumem a crença e se adiantam para ofertar o túmulo, no caso de José de Arimateia, ofertar o túmulo para que Jesus seja sepultado. O que chama atenção nessa cena, antes da gente falar... eu vou falar primeiro disso. O que chama atenção na questão dos sacerdotes. Eles conheciam as afirmações de Jesus, sabiam que Jesus tinha dito que ressuscitaria no 3º dia e mandam lacrar o túmulo. Vão a Pilatos solicitando uma guarda romana para que o túmulo seja selado, ou seja, se tem um selo romano e alguém quebra o selo romano, esse será condenado à morte. Então, havendo um selo romano no túmulo, eles tinham certeza, nenhum discípulo vai ser louco o suficiente para quebrar esse selo ou interferir na questão. E uma guarda foi destacada para estar junto, uma escolta foi destacada para estar junto do túmulo, guardando o túmulo até vencer o prazo que os sacerdotes tinham colocado. Isso é interessante para depois a gente observar a ressurreição de Jesus. Uma outra coisa que aparece na cena, quando a gente observa o sepultamento de Jesus, é que tanto Lucas quanto João fazem questão de listar uma questão, bem de foco, que Mateus passa assim quase que batido. Ele cita, mas cita bem de passagem. Mateus está escrevendo para judeus e, portanto, não há muito o que explicar a respeito do sábado. Mas Lucas e João, que estão escrevendo para gregos, portanto para gentios, fazem questão de retratar algo. No caso de Lucas, ele retrata assim: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Ele faz isso ao citar que eles depositaram Jesus no túmulo, se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, mas não fizeram isso naquele dia porque era sábado, ou seja, era o final da sexta-feira quando Jesus morreu e no sábado eles não poderiam embalsamar Jesus. Eles voltam para casa. João faz o mesmo tipo de ressalva, a mesma preocupação de retratar isso, de pontuar que era sábado e que havia uma questão de preparação. Então diz lá no texto de João: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Ou seja, Jesus foi sepultado bem pertinho da cruz, bem pertinho de onde ele foi crucificado, e o mais rapidamente possível, porque era o dia da preparação e o sábado já se aproximava. Então, 2 detalhes interessantes do relato, apresentados aí tanto no texto de João quanto no texto de Lucas, para mostrar algo importante. Muita gente alega que Jesus aboliu o sábado, mas depois da morte de Jesus, os seus discípulos ainda guardavam o sábado, como Jesus orientava. Ou seja, Jesus não aboliu o sábado. Seus discípulos guardavam o sábado, e se a gente olhar o restante das descrições do Novo Testamento, em Atos principalmente, a gente vai perceber que os apóstolos continuaram guardando o sábado, assim como Paulo, quando se converte, continua guardando o sábado. O que é parte da coerência que Cristo tem com o fato de ele mesmo ter sido quem elaborou e entregou os 10 mandamentos enquanto código, enquanto lei. Como eu falei, Nicodemos aparece na cena. João é quem faz esse retrato. Lá no verso 39 do capítulo 19, ele retrata também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para o sepultamento de Jesus. Tudo isso faz parte do contexto aí do sepultamento. Então, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos fazem parte dessa cena do sepultamento de Jesus. Ok? Com isso aqui, a gente encerra essa parte final, ficando apenas a questão da ressurreição e o início da próxima fase pós-ascensão de Cristo, é o que a gente vai estudar para encerrar essa série dos evangelhos. Então, Mateus 28 é a nossa próxima cena e Atos capítulo 1 são os 2 textos para o próximo estudo. Por hoje, acho que está de bom tamanho. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de estudarmos tua palavra, relembrarmos as cenas mais importantes da história do cristianismo, da história da nossa salvação.
e principalmente a alegria que temos da salvação em Cristo. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.